Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão Global Notícias. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar num dos temas mais polêmicos do Brasil, a mistura entre religião e política. Você vai entender como Jair Bolsonaro, com apoio de líderes evangélicos, conseguiu transformar o cenário político num verdadeiro campo de batalha espiritual. A cineasta Petra Costa, indicada ao Oscar, fala sobre seu novo documentário Apocalipse nos Trópicos e revela os bastidores da ascensão da direita religiosa no Brasil, um movimento que vem influenciando até os Estados Unidos. Fica até o final porque essa análise vai abrir seus olhos sobre como a fé foi usada para conquistar o poder. Estamos na segunda parte da conversa com a cineasta brasileira Petra Costa. Seu filme de 2019, Democracia em Vertigem, foi indicado ao Oscar. Traçou a ascensão e queda da democracia no Brasil de 1985, a primeira eleição de Lula, pelos anos do Partido dos Trabalhadores no poder, até o impedimento de Dilma Rousseff, sua protegida, em 2017. Em seu novo documentário, Petra Costa descreve a ascensão do nacionalismo cristão e seu poder político no Brasil, Apocalipse nos Trópicos. Vamos ver um trecho do filme que se inicia com imagens de apoiadores rodeando o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, após ser libertado da prisão. Ele fora preso por condenação de corrupção, depois anulada. A primeira voz é da diretora Petra Costa, seguida por um pastor evangélico e conselheiro do ex-presidente Bolsonaro, Silas Malafaia. Essa última voz, Silas Malafaia, é o conhecido pastor evangélico, um brasileiro muito influente, o pastor evangélico, um dos focos do novo filme de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. Obrigada por ficar para a segunda parte da conversa. Então, falamos com você enquanto seu filme é um sucesso, pois foi lançado e é notável para o presidente Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, impondo tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, a não ser que o processo judicial do ex-presidente desonrado do Brasil, Bolsonaro, seja interrompido, ele que está sendo acusado de participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Dia 8. Mas quero falar de Lula, o atual presidente. Ele está indignado com a interferência do presidente Trump nos assuntos internos do país. Mas exibimos o clipe dele saindo da prisão. Fale sobre ele ter sido preso, inocentado e se tornado presidente do Brasil novamente e, ainda assim, qual a posição da força evangélica hoje e sua oposição a ele e a resposta dele a isso, porque você tem uma conversa incrível com ele. Sim, no Brasil, o Lula teve uma aliança com os evangélicos durante o seu governo. A população evangélica cresceu 135% no governo do PT. E em 2016, enquanto fazia Democracia em Vertigem, essa aliança se rompeu. Os evangélicos passaram a apoiar o presidente de extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro, e o ajudaram a ser eleito, declarando o Messias em muitos casos. Sua tentativa de assassinato, foi usada. Sim, foi vista como um sinal de Deus, interpretada como a escolha divina para Bolsonaro salvar a nação. Vê insinuar a Trump. Trump usaria uma retórica semelhante alguns anos depois. Não sei o quanto ele se inspirou na retórica de Bolsonaro, mas é realmente estranho as semelhanças. Então, Lula. E quando o entrevisto, ele expressa algo muito interessante, que é a sua percepção de que o erro do socialismo foi renegar a religião. E o que eu percebo que Lula quer abordar é o que grande parte do nosso filme revelou. A investigação que realizamos descobriu que, desde os anos 70 e 80, com o declínio da teologia da libertação e da Igreja Católica e a ascensão da teologia da prosperidade e, posteriormente, da teologia do domínio, o espaço da religião tem sido ocupado cada vez mais pela extrema-direita.
E Lula está basicamente dizendo o que outras pessoas estão dizendo, que é que não existe espaço vazio na política. Então, quando as pessoas perdem a fé na democracia e a Igreja Católica declina, a extrema-direita ocupa esse espaço. E essa é a situação no Brasil hoje. Na eleição de 2022, Bolsonaro perdeu, mas obteve 70% dos votos evangélicos. Foi mais que em qualquer outro segmento, considerando raça, classe e tudo. E os mesmos 70% desaprovam o governo Lula. Isso demonstra um fenômeno onde as pessoas votam cada vez menos por seus interesses econômicos e mais por valores morais, valores esses muito inspirados pela desinformação. A maior desinformação da última eleição foi que Lula fecharia igrejas e proibiria banheiros unissex. Muito semelhante ao que estamos vendo aqui nos Estados Unidos. Acho que muito inspirado pelo que acontece no EUA, sim. Então, você poderia explicar, Petra, você mencionou, por que os evangélicos romperam com Lula? E também nos deu uma noção, sabe, como percebemos um pouco disso no filme, a variedade e a diversidade de pessoas no Brasil que são evangélicas ou que apoiam. O movimento evangélico... O movimento evangélico no Brasil tem se transformado com grande velocidade nos últimos anos. Era principalmente uma religião da classe trabalhadora, e agora está alcançando cada vez mais as classes altas também, ligado também à ascensão do agronegócio e a essa cultura. E, o motivo pelo qual os evangélicos se afastaram de Lula é, eles dizem, e Silas confirma que foi quando o Partido dos Trabalhadores optou por adotar uma pauta mais voltada para os direitos das minorias, defendendo e tentando implementar uma lei que coibiria a homofobia, que Dilma Rousseff aprovou e apoiou publicamente, bem como outras iniciativas relacionadas a esse tema. Existem outras narrativas que atribuem isso mais a uma guerra de impostos, como algumas igrejas não querendo pagar os impostos necessários. E o Bolsonaro concedeu a maior isenção de impostos a pastores e igrejas evangélicas durante o seu governo, lhes dando acesso total e irrestrito ao Palácio Presidencial. E é por isso que vemos um casamento que se mantém até hoje. Mesmo com Bolsonaro inelegível, líderes evangélicos proeminentes o apoiam e a qualquer candidato de extrema-direita que ele escolher. No último fim de semana, presenciamos uma manifestação organizada por Malafaia que solicitava o perdão de Bolsonaro pela tentativa de golpe. E no comício, Bolsonaro diz: "Não importa quem é o presidente. Dê-me 50% do Congresso e eu mudarei o destino desta nação." E, na verdade, explique quantos evangélicos existem atualmente no Brasil. 26%. No Congresso, desculpe. 26% da população é evangélica. 20% do Congresso também. Vamos ao clipe de Bolsonaro em um comício, há 2 semanas. Nós temos como resolver o Brasil. Podemos resolver os problemas do Brasil. Repito, deem-me 50% da Câmara e 50% do Senado e mudarei o destino do Brasil. Bolsonaro está sendo julgado, certo? Pela tentativa de golpe. O que ele está dizendo aqui? Ele está dando uma mensagem messiânica de que não importa quem seja eleito presidente, ele mudará o destino do país. E acho que isso está muito alinhado com essa teologia do domínio de tomar os 3 poderes do governo. E neste momento, o Congresso brasileiro é o mais conservador da história do Brasil. E vemos uma guerra acontecendo onde o governo Lula, está atualmente tentando taxar os ricos. O Brasil é um dos países que menos taxa os ricos no mundo. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta. O Congresso brasileiro não está cedendo à ideia de taxar os indivíduos mais ricos. E para você ter uma ideia, taxar os super ricos no Brasil, que seriam 50 famílias, traria 230 bilhões de dólares para o governo. Então é isso que temos, um Congresso muito conservador que está imobilizando o governo de várias maneiras e não permitindo que o governo aprove projetos de lei a favor da população. E se pudesse dizer, você mencionou que 26% da população é evangélica.
como o resto da população se divide em termos de orientação política. Quero dizer, seu filme, como você mencionou antes, meio que acompanha o colapso do ideal secular no Brasil, o que eu acho que se reflete em outros lugares também. Então, quanto do eleitorado brasileiro ainda se mantém fiel à ideia da separação entre igreja e Estado, tema do filme, em oposição aos 26% evangélicos? Cerca de 50% ou mais da população é católica, se identifica como católica. A questão é que o que descobrimos neste filme é que grande parte, até mesmo do eleitorado evangélico, está muito insatisfeita com essa mistura de religião e política, porque tem havido perseguição nas igrejas contra qualquer um que fale contra Bolsonaro. Eu retrato no filme o pastor Paulo Marcelo. Esse pastor afirma que foi expulso de sua igreja depois de declarar que não apoiaria Bolsonaro e que votaria em Lula. Conheço uma cantora gospel que era uma das mais famosas do Brasil, que agora está exilada e não é convidada para cantar em nenhuma igreja por causa da perseguição religiosa. Então, a perseguição religiosa no Brasil, com cristãos perseguindo cristãos por suas divergências políticas, é algo que vemos mais do que nunca. E o que esta investigação do filme revelou foi que a separação entre igreja e Estado foi criada por cristãos para protegê-los da perseguição religiosa. Quero mostrar um trecho do golpe para que o público entenda os paralelos com o 8 de janeiro e a influência no que houve hoje. Isso aconteceu após a derrota de Bolsonaro e vamos assistir ao clipe neste exato momento. Então, Bolsonaro perde a eleição. No final de 2022, sua corrida pela presidência, e isso aconteceu em 8 de janeiro de 2023, o que ocasionou o julgamento de Bolsonaro pela tentativa de golpe. Explique os envolvidos. Estamos familiarizados com essas imagens, mas não as confunda com o 6 de janeiro em Washington, D.C. Depois, diga o que você espera que as pessoas tirem deste filme. Para o público global, para as pessoas aqui no ZUA, que assistem na Netflix, por exemplo, você o vê como uma parábola. Sim, eu realmente vejo este filme como uma parábola de nossos tempos, onde temos líderes tentando destruir a democracia por dentro, em um momento de colapso climático, em um momento em que a crise do capitalismo atingiu um limite. Em vez de propor soluções para um mundo que está em perigo e caminhando para o colapso final, eles estão, na verdade, tentando acelerar esse colapso. E isso tem muito a ver com essa teologia apocalíptica que estava em jogo em nosso ataque de 8 de janeiro. Muitas das pessoas, não todas, eram fundamentalistas evangélicos que acreditavam que acelerar o fim do mundo e o caos apressaria o segundo advento de Jesus Cristo. Essa é uma crença apocalíptica útil para líderes como Bolsonaro, como Trump, e muitos desses fiéis acreditam que Bolsonaro e Trump são positivos, porque irão precisamente acelerar o fim do mundo. E para esses líderes, acredito que o interesse reside em destruir as instituições democráticas que regulam. E basicamente taxam seus lucros e os lucros de seus aliados. Eles gostariam de ter um mundo sem democracia para que pudessem ter poder ilimitado e lucro ilimitado. Então, para. Contudo, você tem o presidente Lula, hoje, na cúpula do BRBICS, afirmando o seguinte. Nós não queremos um imperador. Nossos países são soberanos.
Se Trump impõe tarifas, outros países têm o mesmo direito. Existe a lei de reciprocidade. Acho que não é responsável um presidente de um país como os Estados Unidos ameaçar o mundo com tarifas nas redes sociais. Francamente, há outros fóruns para o presidente de um país como os Estados Unidos se comunicar com outras nações. Esse é o presidente Lula dizendo que não há espaço para imperadores no mundo de hoje. Exatamente. Estamos assistindo a essa luta entre líderes que se posicionam em defesa da democracia, que anseiam por um mundo onde os lucros seriam partilhados com a população mais necessitada, que alguns líderes tentando retornar a uma espécie de governo divino absolutista que já vivemos e que não levou a nada além de guerras santas. A Idade Média foi isso, séculos de guerras santas, com nações tentando matar outras nações, simplesmente por serem de outra denominação religiosa. Mas acho que esse discurso está ganhando força, porque as pessoas estão percebendo que a ordem neoliberal está frustrando seus sonhos, está frustrando suas aspirações. Então, enquanto alguns movimentos progressistas não oferecem uma solução concreta, mas se colocam como gestores da crise do capitalismo, a extrema-direita se posiciona como antissistema. Vamos destruir o sistema. Mas o que eles querem colocar no lugar é algo que já existiu e provou não funcionar, que é o governo divino. Queremos voltar a isso? Acredito que há outras vozes progressistas propondo mudanças mais ativas que irão aprimorar os meios de subsistência das pessoas, e espero que esse caminho seja cada vez mais explorado nos tempos futuros, em vez de na verdade. Essa posição de gerenciar a crise do capitalismo, que claramente nos levou a este beco sem saída. No filme você também, porque no Brasil e em toda a América Latina havia uma corrente teológica mais libertadora, a teologia da libertação. Então, se pudesse explicar, traçar o movimento que faz no filme de como essa teologia apocalíptica, o que você chamou de cristianismo evangélico, esmagou a teologia da libertação. Há muitos tipos de evangelicalismo, muitos pastores progressistas no Brasil. Havia evangélicos envolvidos na teologia da libertação, mas sim, ela foi um movimento dos anos 60 e 70 que pregava a justiça social e a emancipação das pessoas oprimidas no que eu como chamo o Brasil, uma das nações mais desiguais do mundo. Aquilo foi encarado como uma ameaça pelos Estados Unidos e naquele momento Kissinger declarou que isso provava que a Igreja Católica já não era mais uma aliada dos Estados Unidos. E missionários evangélicos começaram a ser enviados ao Brasil, especificamente, também redescobertos por este grupo de lobby chamado A Família, também conhecido como The Fellowship, para converter congressistas ao evangelicalismo. Isso não tinha sido noticiado, mas sim, graças à pesquisa do nosso incrível jornalista investigativo, Nicolás Iglesias, que conseguimos desvendar. O Brasil desenvolveu sua própria vertente de evangelicalismo, agora exportada para a América Latina, África e até os Estados Unidos. Se você pudesse contar como se envolveu com este filme, o início da produção, este momento incrível no Congresso, onde os evangélicos parecem abençoar a casa como em uma sessão espírita. Tenho a idade da democracia brasileira, como digo em meu filme anterior. E pensei que aos 30 estaríamos em solo firme. Quando a crise de 2016 começou, fui ao Congresso Brasileiro para tentar entender o que estava acontecendo e, em vez de encontrar congressistas debatendo o impedimento, fui recebida por um pastor que me entregou uma Bíblia e me disse que eu deveria aceitar Jesus e tentou abençoar e evangelizar toda a minha equipe. A contradição de ir ao epicentro da democracia e de ser quase encurralada para me converter ao evangelicalismo foi o que me fez querer fazer este filme. E naquele momento eu percebi a imensa influência que o fundamentalismo evangélico, em particular, estava exercendo na política brasileira, algo que não havia sido realmente investigado na extensão do poder que esse movimento detém atualmente. Tem esperança? Sim, tenho esperança. O
O principal é garantir a separação entre igreja e Estado no Brasil e nos EUA e criar novos mecanismos. A democracia é algo vivo e suas ameaças atuais, sejam das empresas de tecnologia, das redes sociais, do capitalismo não regulado ou do avanço do fundamentalismo religioso, significam que a democracia só sobreviverá se criarmos mecanismos para regular essas novas ameaças. E isso também possui muito em comum, a democracia possui muito em comum com vários princípios presentes no Novo Testamento. Amar o próximo, a noção de que Deus não é somente para os eleitos, mas para cada um. Esse é o princípio da democracia, coexistir com seu inimigo, mesmo que ele seja mais fraco que você. Encerramos aqui. Agradeço por estar conosco, mas não parem por aqui. Vamos fechar o vídeo com uma reflexão mais direta. Tudo isso que a gente viu mostra que o avanço da direita religiosa no Brasil não veio do nada. Foi uma mistura de poder, dinheiro e fé, usada como bandeira política. Bolsonaro e vários líderes evangélicos criaram um grupo forte prometendo defender valores morais enquanto garantiam benefícios e influência. E o mais curioso é que muita gente parou de votar pelo bolso e começou a votar pela crença. Isso bagunçou o jogo político e mostrou o quanto as emoções e a religião podem moldar o voto. Mas fica a pergunta: será que fé e política podem andar juntas sem destruir a democracia? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Se curtiu o conteúdo, já deixa o like. Se inscreve no canal Conexão Global Notícias e compartilha com os amigos. Informação de verdade é o que faz a gente enxergar o que está rolando por trás das promessas.